Como eu falei, agora vamos para o JPA, né? O JPA, ele é responsável pelo mapeamento objeto relacional. Como eu falei, ele vai fazer a abstração para você que consiga lidar com esses dados da forma mais simples possível. Qual seria a forma mais simples possível? Que uma tabela virasse um objeto. Veja, você está acabando de entender o porquê você tem que entender de banco de dados. Você acabou de entrar a ideia na sua cabeça. Uma entidade é uma classe. Classe Java. Um pojo. Uma classe Java simples. Uma tabela é uma tabela do banco de dados. O JPA é o quê? É o GRUD que junta elas duas. Ou seja, você tem uma coisa que você consegue correlacionar diretamente e elas duas se casam. Certo? O JPA, então, faz tudo. Ele consegue resolver todos os meus problemas relacionados ao banco de dados? Não. Ele resolve bastante, só que ele tem suas limitações, igual a todo framework. Não existe bala de prata. Tire essa ideia da sua cabeça. Você, programador que está entrando agora no mundo da programação, ou que já tem alguma experiência, um júnior ou um pleno, que acha que JPA vai resolver tudo. Eu já fui assim, eu estou dizendo a você, não funciona, certo? JPA é muito útil em alguns casos. Por exemplo, você ter CRUDs, sistemas de CRUD, né? Você vai criar, deletar, listar, fazer esse tipo de operação. O JPA vai te ajudar bastante. Por quê? Porque as operações de CRUD são simples, né? Você salvar, você listar todos, você fazer uma busca mais simples. Mas você corre um risco muito grande, porque você veja bem, eu estou fazendo todo o mapeamento de todas as tabelas em uma classe. Então, se eu tenho uma correlação, se eu tenho uma correlação de um para muitos, ou seja, eu tenho uma classe e essa classe vai carregar uma lista de objetos. Elas são duas tabelas distintas. E essa lista de objetos tem outras listas de objetos. O JPA não entende que você quer carregar só o primeiro objeto. Se você não disser isso a ele, ele tem muitas configurações. Então, se você faz o mapeamento errado, você corre o risco de trazer 1 milhão de dados que você não vai utilizar. E lembre-se, esse 1 milhão de dados que eu estou dizendo é tudo em memória. Além de você ir lá e consumir recurso do seu banco de dados para fazer uma query que você não precisa, você ainda vai carregar todos esses objetos na memória. E isso é o maior problema, o problema chave do JPA, que faz com que todos os programadores que lidam com microserviços de muitos acessos tenham medo do JPA. Por quê? Porque ele consome muito recurso se ele não for feito direito. E adivinha o que é que acontece? A maioria dos programadores não tem paciência de aprender o JPA. O JPA, ele não pode usar o IGER, que é uma configuração dele, como padrão em um relacionamento de um para muitos. Por quê? Porque ele vai carregar tudo. Essa é a função dele. É facilitar essa aquisição de dados, né? Então, se eu tenho um para muitos, o JPA entende que se eu carrego um, eu quero carregar isso aqui também, esse muitos dele aqui também. Então ele diz, ó, quando eu trouxer um aqui, eu vou trazer todos daqui. E aí ele faz todas essas queries para montar esses objetos. E esse é o problema do JPA. Por isso que ele não é bala de prata. Por isso que muitas pessoas tendem a querer utilizar o JDBC ainda, ou o JDBC Template, usando Spring Boot, né? Para que eu tenha essa performance do acesso ao banco, certo?
Por isso que ele não é bala de prata. Ele foi pensado para ser a bala de prata, mas tem uma série de problemas, principalmente relacionados à query, certo? As queries do JPA são conhecidas como JPQL, certo? Java Persistence Query Language, acho que é isso. O JPQL, que é a estrutura de queries do JPA, ela não é tão bem desenvolvida. Tem outra API que é chamada de Critéria. Essa, para mim, que trabalhei com, é a mais terrível. Eu não recomendo ninguém aprender Critéria. Critéria parece bonito, mas na prática é um negócio terrível. Você escreve muita coisa para ter pouco resultado. E o SQL às vezes vai resolver tudo o que você precisa. Às vezes você precisa de um nome e nome e uma idade. Algo assim que vai resolver fácil. Uma query lá com poucas linhas você vai conseguir resolver. Com o JPQL, às vezes você tem que dar joins para conseguir um dado específico para ter essas informações. Você não vai conseguir. Você simplesmente não vai conseguir. Ou vai ser muito extenso e vai ser muito demorado. Então, assim, não usem JPA achando que é bala de prata. JPA tem suas aplicações específicas e ele pode ser muito bem utilizado para resolver alguns problemas, mas ele não é bala de prata. Vou repetir mais uma vez, tá? JPA não é bala de prata. Não assuma que ele vai resolver todos os seus problemas, certo? Problema de faculdade vai resolver. Pouco volume de dados vai resolver. Muito crude, pouca listagem vai resolver. Contudo, se você precisar manipular um grande fluxo de informação, eu aconselho vocês saberem JDBC, certo?